Opa galera, beleza? Aqui quem está falando com vocês é o Gustavo e mais um vídeo no canal Cruzeiro News. Bom, no vídeo de hoje vamos fazer uma análise sobre o jogo de ontem, né, diante do Avaí. Mais uma derrota no Cruzeiro na Série B, que assim, deu praticamente o adeus, né, para a chance de subir esse ano de 2021. Queria falar também a respeito do Thiago Neves, que falou sobre o Cruzeiro, que eu queria falar aqui com vocês. Mas o assunto importante é sobre a multa rescisória de um jogador da base do Cruzeiro, um dos jogadores mais novos e que tem uma multa rescisória inacreditável para o mercado do exterior. Também queria falar sobre o Hudson. Será que o jogador está jogando lá pelo Fluminense? Isso poderia ser viável e também uma boa opção, visando o Cruzeiro, né, para a próxima temporada. Lembrando que ele joga de volante, uma posição que a Raposa já tem muitas opções, tá? Mas antes de começar, eu aproveitei para deixar seu like e também se inscrever no canal para continuar recebendo mais conteúdos como esse. O salve de hoje é para duas pessoas, comentou no vídeo de ontem de noite, então caso você não tenha assistido, recomendo você dar uma olhada. O salve de hoje é para o Ítalo, mais uma vez aqui para ele, lá de São Gonçalo do Rio Abaixo. É isso mesmo, valeu Ítalo, um salve para você, um abraço. E outro salve é para o Sidney Pereira, lá de Coração de Jesus, Minas Gerais. Valeu Sidney, você também está sempre acompanhando aqui os vídeos. Então vamos aí para a notícia, já começando falando sobre o jogo de ontem, mais uma derrota para o Avaí, que eu queria fazer aqui minha análise para vocês. Jogo que o Cruzeiro não contou com o técnico Luxemburgo, né, que estava suspenso, e assim, nem contou também com o Giovani, que fez muita falta esses dois, apesar do Cruzeiro ter começado um início arrasador, né, para você ter uma noção. O Cruzeiro teve várias chances, aos 25 minutos já tinha finalizado 3 vezes ao gol, mas assim, sem muita criatividade e contando com uma pontaria horrível, como foi, por exemplo, no início do primeiro tempo, que assim, o Cruzeiro vê perdendo chances inacreditáveis. Aquele lance cara a cara do Thiago com o goleiro, ele errou o chute, no rebote ainda sobrou por Bruno José, que chutou um chute rasteiro. Eu até falei que esse chute deveria ter sido alto, porque aí não teria chance nenhuma para o goleiro ou para o zagueiro, que foi no caso do alemão, que tirou em cima da linha. E assim, o Cruzeiro depois daquela lance também parece que deu uma desanimada no time. No primeiro tempo tentou alguns cruzamentos, mas nada demais. O Thiago tentando fazer algumas boas jogadas dentro da área, o que infelizmente acabou também não dando muito certo. O Cruzeiro estava apostando muito nos contra-ataques, muito parecido aquele jogo contra o Coritiba, e quando não estava com a posse de bola, você via que tinha muito perigo, principalmente pelo lado de campo. Eu vejo que o Rômulo, por exemplo, até mesmo jogando de lateral, ele faz algumas boas funções ofensivamente, mas defensivamente tem sido um desastre, até porque é um cara bem mais lento do que, por exemplo, o Raul Cáceres, e também por ter um porte bem mais baixo. Em alguns momentos ali, como por exemplo do gol, que eu vou falar agora há pouco, acho que foi um pouco de responsabilidade dele, e alguns outros lances que a zaga estava lá atrás com a bola, ele não voltava, não aparecia para dar opção nesse lado direito, tá? E assim, como o Cruzeiro não fez, acabou levando. Só antes disso ainda teve o Marcelo Moreno que entrou e também o Marco Antônio, que saiu assim, sentindo dores. Aí não se sabe se ele vai vir a ser desfalque para alguns próximos jogos, tá? E aos 11 minutos do segundo tempo, o Vinícius Leite cobrou uma falta na cabeça do atacante Lourenço, que livre dentro da área cabeceou. O Fábio também errou nesse lance, que ele saiu um pouco tentando pegar a bola e quando voltou já estava muito atrás. A bola cobriu ele praticamente, então não deu muito certo. Mas o erro principal foi tanto do zagueiro que estava pelo lado direito ali, o Ramon, e também do Rômulo, que eu vejo que dá para eles ter tirado tranquilamente essa bola. Estavam muito mal posicionados. Eles são o Lourenço é praticamente da altura do Rômulo e o Ramon bem mais alto, estando bem posicionado, dá para ter tirado essa bola tranquilamente. O Cruzeiro que levou esse gol e depois disso o Cruzeiro não conseguiu fazer absolutamente nada, tá? Ainda entrou o Marcinho, também não foi bem, o setor ofensivo do Cruzeiro não funcionou. Lembrando que ainda no primeiro tempo teve aquele chute do Bruno José, e foi, eu diria que as grandes primeiras chances do Cruzeiro no jogo, e no primeiro tempo foi as únicas, porque depois disso, mesmo perdendo, não conseguiu fazer absolutamente nada, tanto no setor do ataque, e ainda nos contra-ataques errava bastante, sofrendo alguns lances ali que estava até para o Cruzeiro ter perdido, por exemplo, de 2-0. O Cruzeiro que por sua vez agora está em 12º lugar com 39 pontos, deu chance ali agora para a zona de rebaixamento, que tem apenas 6 pontos de vantagem em relação ao G4. Pode esquecer, né, como todo mundo já estava esperando, Cruzeiro que agora o Avaí que está em 4º lugar, não, no caso o Goiás tem 52 pontos e o Cruzeiro com 39, uma diferença gigantesca. Pelo menos o Cruzeiro nos próximos jogos vai receber o Remo dentro de casa no dia 28 e também o Vila Nova no próximo jogo também dentro de casa, no Independência. Eu acho que é 2 partidas para o Cruzeiro ganhar e aí sim, conseguir chegar na marca ali dos 44 pontos, 45 e não ter mais nenhuma chance de ser rebaixado, tá? Quero que vocês deixem aqui a sua opinião nos comentários a respeito desse caso. Mas o assunto que eu quero falar com vocês é sobre o volante Hudson. E assim, eu acho que é um jogador que poderia ser totalmente viável para o Cruzeiro para a próxima temporada. E eu vou explicar aqui os motivos, tá?
Lembrando que o Hudson hoje tem 33 anos de idade, é a sua segunda temporada pelo Fluminense, mas pra você ter uma noção, tem quase 4 meses que ele está tratando de uma cirurgia no joelho direito e assim, voltou a fazer atividades físicas nessa semana pelo Fluminense, onde ele não joga desde o estadual. Pra você ter uma noção, o último jogo dele foi, como eu disse, no Campeonato Carioca, lá no dia 2 de maio, contra a Portuguesa do Rio de Janeiro, dia 2/5. Então você vê, tem muito tempo mesmo, início do mês de maio, praticamente ali abril, né? No final do mês de abril ali, quando estava terminando o campeonato estadual. Então o Hudson nesse ano jogou apenas 4 partidas. O cara não jogou no Brasileirão até agora. E assim, tem contrato com o São Paulo se encerrando em dezembro desse ano. O São Paulo emprestou ele pro Fluminense ano passado, esse ano de novo. E não tem interesse nenhum em renovar esse vínculo. E também o Fluminense, por conta dele estar nesses problemas assim, de joelho e tudo mais, não deve ter interesse também na renovação de contrato. Ano passado ele foi muito bem pelo Fluminense, 43 jogos, 1 gol, 3 assistências. Foi importante demais para ser essa peça que foi peça-chave, né? Para o Fluminense conseguir uma vaga na Libertadores. E é um cara que eu vejo que cairia como uma luva nesse time do Cruzeiro. Pra você ter uma ideia, a passagem dele por aqui em 2017, 38 jogos, 3 gols. Naquela época o Cruzeiro muito melhor, numa fase diferente, ele era mais novo, tinha 29 anos de idade. E é um cara que, assim, questão de salarial, ele recebe mais do que 150 mil por mês, que é o teto do Cruzeiro. Mas eu vejo que eu acho que ele poderia aceitar, né, uma redução salarial para 150, 180 mil, já que eu diria que o salário dele no Fluminense deve estar na casa dos 300, 280, enfim, algo do tipo. Então não seria uma redução drástica na carreira e ainda poderia ter, por exemplo, o Cruzeiro voltando para a Série A, ele ganhar praticamente o que ele ganhava no mesmo tanto na época lá de 2017, aqui mesmo pelo Cruzeiro, tá? Enfim, quero que você deixe aqui a sua opinião nos comentários, se você acha que essa volta do Hudson é uma boa ou não. Penúltimo assunto desse vídeo é a respeito de um jogador do Cruzeiro, que é no caso do Vitor Roque, ele que o Super Sports trouxe na semana passada, e também o site O Tempo, e o Super FC no caso, né? Que assim, ele tem uma multa rescisória de 1 bilhão e 900 milhões de reais, isso mesmo, quase 2 bilhões de reais para o futebol do exterior. Ele que tem 16 anos de idade, está sendo um dos destaques do Cruzeiro, inclusive esse contrato renovado com essa multa rescisória lá nas alturas, foi renovado nesse ano, ainda na gestão do Sérgio Rodrigues e tudo mais, jogador que entrou em campo na 30ª rodada, lá no dia 12 de outubro contra o Botafogo, entrou apenas 18 minutos, foi bem, teve alguma jogada de drible e também de chute, mas saiu por conta do desgaste físico, não é à toa que o cara tem apenas 16 anos de idade. Para você ter uma ideia, no Sub-20 ele tem 20 jogos e 19 gols marcados, no caso no Sub-17, né? 20 partidas, 19 gols marcados, números excelentes, inclusive ele é um dos jogadores mais valiosos do Cruzeiro, onde algumas pesquisas recentes apostam nele demais, tanto que ele está na casa dos 21 milhões de reais de valor de mercado. E essa multa rescisória dele de 1 bilhão e 900 milhões de reais, foi assinado um vínculo ainda no mês de julho de 3 anos e meio aqui na Toca da Raposa, que vai até a metade de 2025, então uma duração bem interessante, e assim, uma multa rescisória altíssima. O Cruzeiro tem 70% do Vitor Roque, até que é um valor interessante, né? O América é o detentor dos outros 30%. Enfim, espero que ele tenha mais chances, principalmente para a próxima temporada. É um cara que está sendo preparado ainda nem fez direito de estreia no Sub-20, já jogando no profissional. E o Luxemburgo mostrando que pode vir a ser um cara que vai dar mais chance para a base, especificamente para garotos, igual o Vitor Leque, o Vitor Roque também, essa dupla de Vitor, que está indo muito bem e marcando muitos gols, possivelmente vai subir para a equipe principal, ainda mais de pontas, né, que o Cruzeiro tem penado tanto nesses últimos 2 anos. E o último assunto desse vídeo eu queria falar com vocês é a respeito do Thiago Neves, ele que assim falou sobre o Cruzeiro, falou sobre a fase que ele já viveu aqui na Raposa, lá no seu Twitter nessa última sexta-feira, onde ele lembrou um gol que ele fez contra o Flamengo, lá na Libertadores de 2018, vitória por 2-0, aqueles gols foram marcados no caso pelo Thiago Neves e também pelo Arrascaeta, um gol de rebote, né, aquele chute do Lucas Silva, e assim, é um jogador que tem uma história bem marcante aqui no Cruzeiro, e que fez algumas cagadas também, o que mancha bastante a história bem bonita que ele tinha e era para ser praticamente um ídolo aqui do Cruzeiro, um cara com muito reconhecimento que fez muitas coisas erradas naquele ano do rebaixamento, e a torcida, consideração que tinha por ele, foi por água abaixo. Ele relembrou desse jogo que o Cruzeiro classificou para as quartas de final da Libertadores, depois disso acabou sendo eliminado por Boca Juniors e tudo mais, mas enfim, eliminou o Flamengo fazendo 2-0 fora de casa, e em casa empatou em 1-1, aquele jogo bem dramático mesmo, ou no caso perdeu por 1-0, né? Jogo bem dramático mesmo, o Cruzeiro conseguiu a classificação. Ele relembrando esse momento, além também dos jogos da Copa do Brasil, que ele fez o gol de pênalti
que deu o título para a Raposa, justamente em cima do Flamengo. Hoje foi o dia lá do Thiago Neves relembrar os jogos dele diante do Flamengo, né? Enfim, ele que foi dispensado do esporte também há um pouco mais do que um mês. Tinha até a expectativa dele e do Jadson, que enfrentou o Cruzeiro hoje, ou ontem, né, contra o Avaí. O Thiago Neves também ir para jogar na Série B, o que não deve acontecer. O futuro dele totalmente incerto, mas certeza que vai ser bem longe aqui da Raposa, tá? Foi dispensado lá pelo esporte por alguns problemas disciplinares também, não estava tendo uma relação muito boa com os torcedores, dirigentes e tudo mais, e saiu muito pela porta dos fundos aqui no Cruzeiro, apesar dele estar postando essas fotos aí, não sei se realmente lembrando alguns bons momentos que já viveu na carreira, ou cavando algum espaço aqui no Cruzeiro, que eu acho que seria praticamente impossível, tá? Lembrando que o Thiago Neves já possui seus 36 anos de idade, conquistou aqui pelo Cruzeiro 2 Brasileirão, ou 2 Copas do Brasil, 2 estadual, e marcou mais do que 58 jogos, ou 58 gols no caso, com a camisa do Cruzeiro, tá? Enfim, quero que vocês deixem aqui a sua opinião nos comentários sobre esse caso envolvendo o Thiago Neves, sem dúvidas é algo que vai repercutir bastante nesse final de semana. Bom, esse foi o vídeo, espero que tenham gostado. Não se esqueça de deixar seu like, também se inscrever no canal, ajudar nós a chegar a essa marca de 27 mil inscritos e 300. Conto com a ajuda de todos vocês. E aqui na tela final vou deixar 2 sugestões de vídeo para vocês, onde eu falo sobre uma salvação do Cruzeiro praticamente, nessa questão de dívidas, um vídeo muito importante, recomendo vocês darem uma olhada. Além também do vídeo de ontem mais cedo, onde eu falo sobre alguns fundos de investimento, um lá da Arábia, um dos Estados Unidos, outro do Brasil, enfim, eu falo aqui de algumas alternativas que foram especuladas, que podem comprar o Cruzeiro nesses últimos dias, tá? Muito obrigado a todos por terem assistido até aqui, e até mais, valeu!